Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 7 de dezembro de 2021, são 22 horas. Lição número 2 da classe de juvenis. A origem dos hebreus. E você sabe a diferença entre hebreus, israelitas, judeus e israelenses? Fique aqui comigo que você saberá. Essa classe de juvenis tem o título Uma viagem pelo Antigo Testamento. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Mesopotâmia. Como sabemos, os rios Tigre e Eufrates permanecem com tais nomenclaturas até hoje, ou seja, eles continuam com o mesmo nome. Por isso, esta região da Mesopotâmia foi considerada o primeiro berço da humanidade. Além da importância histórica como o início da civilização, este território também foi o lugar de onde saiu o primeiro patriarca, Abraão. Com ele teve início a história do povo hebreu. Muitas das vezes vemos muitas discussões desnecessárias e algumas situações a respeito disso ou daquilo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos o que a Bíblia diz a respeito de um determinado assunto, aí nós podemos falar algo. Quando a Bíblia não fala, nós não damos ouvido. Pois bem, então aqui temos dois rios. Há uma coisa bastante interessante que nós vamos compreender, que sempre no meio de um rio, nas margens de um rio, melhor dizendo, sempre haverá aquela pessoa que tem aquela habilidade agrícola, e nós veremos isso nesta lição. Então veremos que os hebreus começaram com Abraão, ou não, nós saberemos. A origem de Abraão. O grande patriarca era o oriundo de uma família idólatra, em Ur dos Caldeus, local de seu nascimento e onde viveu parte de sua vida. O pai de Abraão, Terá, era idólatra, e este fato nos indica que a região era adepta do politeísmo, ou seja, eram vários deuses. A idolatria é um grande problema desde sempre. Atualmente vemos algumas discussões sobre um suposto monumento da Organização das Nações Unidas, que as pessoas dizem que é da besta, do anticristo e tantas outras coisas. E as pessoas que eu digo assim, nós os cristãos, muitos de nós, ficamos assustados com tais coisas. Bom, só fica assustado com essas coisas quem não conhece a palavra. Por quê? Porque o povo sempre foi idólatra desde sempre. Desde sempre. Desde o início, desde os tempos bíblicos, vemos pessoas levantando poste ídolo, alguém para eles adorarem, Sempre tem essa questão da idolatria. A idolatria, ela é entrelaçada principalmente lá no povo de Israel. O povo era muito idólatra. E vemos aqui, por exemplo, o pai de Abraão, Terá, ele era idólatra. Então veja que não é algo de agora, e sempre a tendência é sempre piorar. Não vou aqui entrar nesse mérito da ideia lá do monumento da Organização das Nações Unidas, que é completamente desnecessário, não tem nenhum valor, não tem nenhuma importância de fato esse monumento, pelo menos não para nós cristãos. Para nós não tem nada, que não tem nenhuma importância mesmo. Até porque nós adoramos ao único Deus, ao Deus de Israel, o guarda que não dorme, o Deus que está no nosso meio, e nós não seremos abalados. Então nós adoramos e engrandecemos ao único Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não somos uma geração idólatra. Então, como nós não temos essa idolatria, nós cultuamos ao verdadeiro Deus, então nada daquilo lá não deve nos afligir. Abraão sai da sua terra. O exemplo de Abraão ensina que para os desígnios de Deus, do Deus eterno, não importa a nossa origem, se você vem ou não de um lar evangélico
Por exemplo, o Senhor nos chama para cumprir seus propósitos. Bom, assim como Abraão, que estava ali no meio de um povo idólatra, inclusive seu pai era idólatra, e ele atendeu o chamado de Deus, não indo atrás de idolatria, assim também é nos dias atuais. Não é porque uma pessoa nasceu em um berço de uma outra religião ou sem nenhuma religião que não possa ser uma pessoa que Deus vai usar. Deus usará cada um de nós, a exemplo de Abraão, que ensina para que os desígnios do Deus eterno não importa a nossa origem. De fato, a nossa origem para Deus não importa, o que importa é a nossa fé. Então, se nós vemos de um lar evangélico, por exemplo, ou não, para Deus não vai fazer diferença. A diferença para Deus é a nossa fé, nós precisamos ter fé no Senhor. Então, a Bíblia vai nos dizer que Deus é galardoador daqueles que o buscam e que nós temos que ter fé no Senhor para alcançar assim também principalmente a nossa salvação. Então veja que importante é a nossa fé em Deus. Então se você tem fé em Deus, independente da sua origem, né, de qual origem você é, de qual Deus os teus pais servem, importa é que você venha responder ao chamado do Senhor. Canaã, a terra que mana leite e mel é a glória de todas as terras. Essa é a terra de Canaã, a terra prometida ao patriarca Abraão. Canaã era habitada por vários povos idólatras, dentre os quais os filisteus foram os que deram muito trabalho aos israelitas. Essa região até hoje é palco de disputas e guerra. Quando o Senhor chamou para a terra prometida, olha que interessante, que é um ponto aqui bastante interessante, que é uma terra que mana leite e mel. É que eu não vou aqui entrar na discussão desnecessária sobre o que seria leite e mel, porque as pessoas falam muitas coisas, mas a ideia que nós temos de leite e mel é uma boa terra. Agora, note que é a terra prometida do patriarca e Canaã era habitada por povos idólatras. Como pode uma terra ser prometida e ter idolatria no meio dela? Como isso é possível? Uma vez que Deus não quer idolatria, Deus não aceita que nós tenhamos outros deuses diante dele, como está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Veja que nós precisamos compreender que quando o Senhor nos chama para uma terra, é muito provável que essa terra tenha sim pessoas não evangélicas, não cristãs. Vai ser muito difícil um lugar que só tem evangélico. Eu particularmente não conheço nenhum. Então, a diferença, quem vai fazer, somos nós, mediante o Espírito do Senhor que está em nós, e nós seremos o sal daquela terra, e nós faremos a diferença. Então nós venhamos compreender que o que Deus tem para nós, a terra que o Senhor tem para nós, aqui se tratando de terra mesmo, não digo das mansões celestiais, eu digo que no plano humano, é um lugar que muito provavelmente haverá pessoas não cristãs, e nós devemos, com o nosso testemunho, ganhar essas pessoas para o Senhor, mas que muito provavelmente essa terra mandará leite e mel, ou seja, você será uma pessoa muito bem próspera, você será próspero naquilo que você for fazer para a tarefa que o Senhor te ordenar fazer, você irá prosperar. O prosperar aqui que eu digo não é uma questão financeira, até pode ser, né, que você venha até ter uma prosperidade financeira, ficar rico até, né? Mas aqui o ponto, aqui o Senhor vai te fazer prosperar naquilo que Ele te enviou, para o propósito que Ele te enviou, então você vai prosperar, então você terá testemunho do Senhor ali naquela terra que o Senhor irá te levar. A peregrinação de Abraão. Perceba que em todo o lugar que Abraão habitou, edificou um altar ao Senhor. Isso nos mostra a importância da adoração com o estilo de vida e de priorizar a comunhão com Deus e a vontade dele. Abraão ainda construía um último altar ao Senhor, desta vez no Monte Moriá, local simbólico onde Isaque, o filho prometido, foi levado para ser crucificado. O que isso quer dizer para nós hoje? Independente do lugar que nós estejamos, nós devemos ser adoradores do Senhor. Nós devemos continuar com a nossa essência de evangélico, de cristão,
E é muito interessante, é muito bom nesse ponto dizer que, deixar claro que o adorar o Senhor não é ir à igreja, ir ao templo, melhor dizendo, ir ao templo e cantar louvores ao Senhor e logo depois de sair do templo vai fazer coisas que desagradam a Deus. Adorar o Senhor é em todo o tempo, é no dia a dia, é o cotidiano, é todos os dias, independente do lugar que nós estejamos, nós devemos ser adoradores do Senhor, já que nós hoje não fazemos mais altar como fazia nos tempos bíblicos. Qual é o nosso altar hoje? Hoje é o nosso corpo, morada do Espírito Santo. Então nós devemos ser exemplo onde nós estamos, ser de fato adoradores, como a Bíblia diz, adorando o Pai em espírito e em verdade, como diz João 4, 24, 23 e o 24. A providência e as promessas divinas. O Deus que proveu o tal cordeiro para substituir Isaque no monte do sacrifício é o mesmo que enviou seu único filho para nos substituir na cruz do Calvário. Além disso, Deus fez 3 promessas a Abraão. A primeira, de que a sua descendência herdaria a terra de Canaã. A segunda, de que seus descendentes formariam uma grande nação. A terceira, de que os seus descendentes abençoariam as nações. Veja que Deus proveu um cordeiro para substituir Isaque. O que isso quer dizer? Quando o Senhor ele nos pede algo, quando ele pede o nosso melhor, aqui para Abraão, o melhor de Abraão era Isaque, seu filho. O Senhor sempre vai prover, o Senhor sempre vai dar aquilo que vai dar uma situação, vai dar uma solução para a questão, independente de qual questão seja. É bom deixar claro, algumas pessoas tomam isso para dizer que Deus aprova o culto, ou melhor, o sacrifício, né, humano. Deus não aceita sacrifício humano. É bom deixar isso muito claro, que algumas vezes, algumas pessoas dizem que as pessoas têm que se sacrificar mesmo ao Senhor. O sacrificar é diferente de morrer pela causa, morrer pelo Evangelho. São coisas distintas, são coisas diferentes. Uma coisa é alguém sacrificar uma outra pessoa, ou seja, matar uma pessoa em nome de Deus, né, para dizer que está oferecendo a Deus. Uma outra coisa completamente diferente é uma pessoa ser morta por amor ao Evangelho. São coisas distintas. Então veja que agora vem 3 promessas, que a primeira é de que a sua descendência herdaria a terra de Canaã, o que aconteceu. A segunda, de que seus descendentes formariam uma grande nação, o que de fato também. E a terceira, de que os seus descendentes abençoariam as nações. Então vejam que aqui são as 3 promessas do Senhor para Abraão. Então veja que a fé, quando você tem fé no seu coração, quando você tem fé em Deus, tudo que o Senhor te pedir para fazer, faça segundo as suas forças, que nós venhamos a cada dia mais obedecer esse chamado do Senhor em nossas vidas. Egito. Quando o patriarca chegou ao Egito, o país já possuía uma cultura com mais de 1000 anos de história. Tal riqueza cultural e antropológica é evidenciada por suas peculiaridades, tradições, múmias, monumentos e pirâmides até os dias de hoje. Na ocasião, os egípcios também já possuíam uma agricultura forte aos arredores do rio Nilo, que proporcionava uma prosperidade agrícola. É muito importante a questão agrícola, apesar que muitos de nós não nos damos conta, porque é possível que um dia ou outro você precise de um médico, ou um dentista, ou até mesmo um advogado, um engenheiro. Haverá um momento da sua vida que você talvez precise de um bombeiro hidráulico. Entretanto, da agricultura, você precisa todos os dias, porque é da agricultura que vem o alimento. Então, o arroz ou feijão que está na sua mesa, graças a Deus, existe uma gama de profissionais por trás desse arroz e desse seu feijão. Então, a agricultura, ela é muito importante, ela é de fato importante, tendo em vista, quando Deus colocou Adão lá no paraíso, uma coisa que ele fez foi o quê? Foi cultivar a terra, como também Abel. Então veja da importância da agricultura para o homem. E claro, as margens do rio, geralmente as margens do rio sempre serão verdinhas. Por exemplo, se você já passou
por algum rio, talvez onde você mora, talvez tenha algum rio, você verá que durante toda a margem desse rio é tudo verdinho. A grama é mais verde, as árvores raramente morrem. Por quê? Por causa da palavra que está registrada lá no livro de Salmos, capítulo 1. Então veja que há uma necessidade de estar junto ao ribeiro de águas. Por quê? Justamente por isso, por ter água. A água, ela é nutrição, ela é um nutriente. Então as árvores, as plantas não morrerão. Lembra de Jó, capítulo 14, versículo 7, que diz que a árvore que é cortada ao cheiro das águas brotará? Por que ela vai brotar ao cheiro das águas? Justamente por isso, porque ela necessita de água. E é bom lembrar que Jó capítulo 14, versículo 7 é um texto literal. Ela de fato ali, a Bíblia fala sobre árvore e não de homem. O Egito na história dos hebreus. O Egito é de suma importância para a história do povo hebreu, pois foi nesta nação que José, filho de Jacó, foi alçado ao posto de governador, por ter interpretado os sonhos de Faraó, acerca dos 7 anos de fartura, que viriam seguidos por outros 7 anos de escassez. Além de interpretar os sonhos, José também se mostrou um exímio estrategista e administrador, quando orientou guardar 1/5 da colheita durante os anos de fartura. De fato, quando os anos de fome chegaram, muitos povos de nações vizinhas foram pedir ajuda ao Egito, dentre eles toda a família de Jacó, o qual achava que José já estivesse morto há muitos anos. Olha aqui a agricultura mais uma vez, no caminho. Por que o povo aqui não morreu? Devido José ter interpretado um sonho, ter compreendido o sonho e agora falou o quê? Para guardar alimento. Como ali era muito rica, né, a agricultura, eles pegavam as boas colheitas, né, uma parte, e guardavam essa parte. Para quê? Para quando viesse a grande fome, tivesse de onde tirar. Veja a tamanha importância da agricultura. Se assim não fosse, todas aquelas pessoas dali, toda aquela nação teriam morrido de fome. O livramento de Deus no Egito. Devido ao cargo e sabedoria de José, houve grande livramento para diversos povos, saciando a fome e garantindo a sobrevivência até de outras nações, graças à gestão de recursos do Egito, mesmo em meio à crise. Aqui eu vou trazer aqui para nós, estamos falando aqui do Egito. Entretanto, se nós formos trazer para os dias de hoje, que tipo de gestão está tendo a sua liderança? As pessoas da sua igreja, né? O seu pastor ou o seu líder, como ele está gerindo os recursos da igreja? Isso também é bom para nós venhamos entender que, apesar que isso aqui está falando numa questão de país, né, que é o Egito, está falando de nação, mas se for trazer para nós sabemos aqui, já está embutido que nós compreendemos que de fato nós precisamos saber gerir os recursos do Egito em meio à crise, né? Hoje o mundo inteiro está numa crise econômica, né, financeira, devido a situações atípicas. Entretanto, quando nós temos muito, o que nós fazemos quando temos muito? Porque muitas das vezes, se você vai muito me compreender agora, que quando um dia que você tem muito e você usa muito, há quem diga, e é uma grande verdade, que dia de muito véspera de pouco. Ou seja, hoje você tem muito, aí você não guarda, amanhã você não tem nada. Então, dia de muito, véspera de pouco. Então, nós precisamos ter esse discernimento para que nós venhamos compreender que quando nós temos muito, isso aqui até numa questão até mesmo financeira, de alimentação também, nós devemos ter uma reserva, guardar uma reserva, né? Ou até, dependendo das circunstâncias, se for uma pessoa que sabe gerir muito bem e pode correr um risco, pode até mesmo fazer uma aplicação, né? Não digo uma aplicação numa poupança, que a poupança não rende quase nada, né? 0,5%, mas pode, pensando por exemplo num tesouro direto, né? Acho que é assim que fala, que ali é 6,5%, então é 6 vezes mais do que a poupança,
mas isso corre um pouco mais de risco. Então, se a pessoa tem possibilidade, tem uma reserva e tem como correr esse risco, então vai lá e investe. Então, isso é fazer com que nós tenhamos a gestão de recurso e assim também ser usados para que Deus venha usar aquele nosso recurso para salvar outras pessoas, né? Para assim abençoar outras pessoas, tanto aqui na questão do tesouro direto, né? Ou mesmo na questão do alimento, né? Ter ali o alimento guardado. Inclusive a igreja hoje tem esse departamento, né? Que é a assistência social, apesar que muitas das vezes é um pouco esquecido, né? Mas esquecido pelo povo, né? Na grande massa esmagadora, né? Nós, os membros da igreja, geralmente esquecemos um pouco da assistência social, mas nós devemos contribuir com alimento, né? Alimentos não perecíveis, materiais de higiene pessoal, por exemplo, para quando alguém precisar, independente se é cristão ou não, nós poder assim abençoar na vida daquele que está necessitado. E lembrando que quando a igreja faz isso, a igreja não deve ficar fazendo propaganda disso, né? Vejo em alguns casos pessoas de igrejas que aparentemente, até igrejas sérias, fazem isso, né? Tiram fotos, fazem vídeos e postam em rede social. Olha, estamos ajudando esse fulano aqui, a igreja está ajudando aquele fulano lá. A igreja não deve fazer isso. A Bíblia diz que o que uma mão faça, a outra não saiba. Ou seja, nós não devemos ficar tocando trombeta acerca dessas coisas, né? Nós fazemos por amor e não para aparecer. Para concluir, fica nítido o quanto a geografia se interliga na história e ambas as ciências testificam acerca dos relatos bíblicos. As regiões da Mesopotâmia, Canaã e Egito fazem parte da formação do povo hebreu. Desde a escolha do primeiro patriarca, Abraão, com a saída de sua terra, a mudança para o Egito com José até a conquista de Canaã com Josué. Vemos que toda essa jornada de peregrinação estava no controle de Deus para o cumprimento de seus gloriosos propósitos. Então veja que todas as vezes, né, toda a jornada que nós fazemos, a nossa jornada cristã, o Senhor tem sempre um propósito que vai cumprir segundo a vontade dele. Lembrando que quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele certamente faz de nós pessoas para abençoar outras pessoas, né? E assim o reino do Senhor crescer aqui na terra e consequentemente nas mansões celestiais. Isso porque quando você abençoa alguém e as pessoas estão vendo ali, então isso dá um testemunho de Cristo na sua vida. Então, o que isso acarreta, né? Acarreta que as pessoas terão um motivo para glorificar o nome do Senhor e assim, consequentemente, as pessoas aceitem a Cristo como Salvador através do nosso testemunho. Hora da revisão. Número 1, Mesopotâmia. Número 2, Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Número 3, em Canaã. Número 4, José. Número 5, no Egito. Nós viemos cada dia mais compreender essas razões pelas quais nós devemos estar firmes na presença do Senhor, para que assim o Senhor cumpra em nós o seu propósito. Eu te perguntei lá no início qual era a diferença entre israelita, judeu, israelense e hebreu. Eu vou te falar aqui de uma forma bem simplificada, apesar que é aceito que Abraão, o povo hebreu começou com Abraão, mas eu vou te falar aqui uma diferença, as diferenças entre essas quatro nomenclaturas, né? Israelitas são pessoas que têm, nos tempos bíblicos, principalmente ali nos filhos de Jacó, né? Como você pode ver lá no Reino do Norte, no Gênesis capítulo 35, versículo 10. Então ali vai nos dar uma ideia. Você vê que sempre quando a Bíblia relata questões bíblicas do povo de Israel, vai falar sempre os israelitas. Então israelita são pessoas nascidas em Israel nos tempos bíblicos. O judeu são as pessoas que faziam parte da tribo de Judá. Jesus era judeu. Por que Jesus era judeu? Porque ele era da tribo de Judá.
O israelense já é uma questão mais atual. São pessoas que nasceram em Israel, principalmente a partir do dia 15 de maio de 1948. Em 14 de maio, Israel foi 14 de maio de 1948. Israel se tornou nação, então a partir do dia seguinte, né, o dia 15 de maio de 1948, as pessoas que nasceram em Israel tomaram o nome de israelense. Já a questão do hebreu, dos hebreus, aqui é que vai trazer um pouco mais de... Talvez assim, não vai ter muita coerência, parece, a princípio não tem muita coerência no que eu vou dizer, porque como eu falei, é aceito que Abraão, os hebreus descendem de Abraão, mas na verdade, como diz Gênesis, capítulo 10, versículo 24, os hebreus, eles vêm de um homem chamado Éber. Então, muito provavelmente, Abraão é descendente deste Éber. Então, de uma forma direta ou indireta, os hebreus começaram, na verdade, em Éber, mas é aceito que foi em Abraão. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!